Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio nosso aqui do Marta Maria Podcast. Hoje a gente vai começar falando sobre Alma 39 a 42, da semana 5 a 11 de agosto. Meu aniversário foi no dia 4. Então, vamos falar sobre o grande plano de felicidade. A gente até agora, a gente estava ouvindo Alma falar com os filhos dele, Elamã e Siblon. Que Elamã parecia ter algumas dificuldades, mas ainda assim seguia o evangelho. E Siblon parecia estar seguindo muito bem o evangelho. E agora a gente vê o próximo filho, que é o Corianton, que ele pecou, né? Que ele tinha cometido um pecado sexual, que era o irmão caçula. E aí, a gente lê aqui no manual do Vem e Segue-me, que eu achei bem legal essa introdução que eles colocam, que como Alma reagiu com o filho dele ter cometido esse pecado sexual. Ele fala, pode ser difícil saber como reagir quando alguém que amamos comete um erro grave. Parte do que faz com que Alma 39 a 42 seja tão importante é que revela como Alma, um discípulo de Cristo, que precisou se arrepender de pecados graves, lidou com essa situação. Corianton, filho de Alma, tinha cometido pecado sexual e Alma, como havia aprendido a fazer em seu ministério, confiou no poder da verdadeira doutrina para dar a seu filho uma perspectiva eterna e incentivá-lo ao arrependimento. Então a gente vê a coragem de Alma em condenar o pecado, bem como o carinho e o amor que sentia por Corianton. Então, ao mesmo tempo que ele foi firme, ele ainda mostrou o amor dele, mostrou como ele precisava se arrepender e como tinha coisas boas ainda guardadas para ele no futuro se ele se arrependesse, né? E aí eu gosto que ele fala, e finalmente percebemos a confiança de Alma de que o Salvador virá tirar os pecados do mundo e proclamar boas novas de salvação a seu povo. O fato de Corianton ter se arrependido e depois retornado ao ministério nos dá a esperança de receber perdão e redenção quando nos preocupamos com nossos próprios pecados ou com os pecados de alguém que amamos. E me fez pensar muito nessa última frase, nos pecados de alguém que amamos. Quando a gente sabe que alguém pecou, que alguém está pecando, que é algum membro da família, que é algum amigo muito próximo, que... Enfim, alguém que você conhece, pelo menos isso me veio à minha cabeça, né? O nosso julgamento é mais por amor, né? Não que a gente julga, mas eu digo... A gente queria poder carregar essa pessoa no colo, né? Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Eu quero poder ajudar essa pessoa a progredir na vida. E não a julgá-lo, trazê-lo para baixo. E é isso que a Alma aqui está tentando fazer com o filho dele. Né? Então, esses capítulos são maravilhosos porque eles ensinam realmente o grande plano da felicidade. Eu gostei que Alma, ele era um profeta, né? E nesses últimos capítulos, ele é o pai. Ele está passando os conselhos que a gente vai ver com os nossos filhos em algum momento, ou que a gente já viveu. E eles estavam numa missão, né? A Alma, ele estava numa missão com todos os filhos. E o que aconteceu é que Corianton, o filho menor, ele acabou se envolvendo com pecado sexual, né? Fala aqui que eles foram pregar com os oramitas e ele acabou se envolvendo e se deixando levar pelas filosofias do mundo. E fala aqui, né, no 3 que ele estava atrás da meretriz Isabel. E no 4 fala que ela tinha conquistado o coração de muitos, mas isso não era desculpa para ti, meu filho. Tu deverias ter cuidado do ministério que te havia confiado. E eu gostei que Alma, no 2, ele fala assim, pois não prestaste tanta atenção às minhas palavras como teus irmãos entre os oramitas. Agora isto é o que eu tenho contra ti. Persiste em vangloriar-se da tua força e de tua sabedoria. Eu gostei que ele deu essa repreensão no começo. Ele falou assim, olha, você não prestou atenção, meu filho, né? E aí ele falou o problema, né? E ele falou, olha, aí talvez ele se justificou, pai, mas ela fez isso com todo mundo acabou caindo. Ele falou, mas não é desculpa para ti, né? E tu és
tu deverias ter cuidado do que eu te havia confiado, né? E às vezes também é o que o Senhor está falando para a gente está falando aqui de pai e filho, mas é do nosso Pai Celestial com a gente. Ele confia na gente certas coisas e às vezes a gente acaba. E depois ele fala que é uma abominação, no 5. Não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Sim, mas abomináveis que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo. Né? E ele fala no 6, pois eis que se negares o Espírito Santo uma vez que tenha estado em ti, tiveres consciência de que o negas, eis que isto é um pecado imperdoável. E todo aquele que assassinar contra a luz e o conhecimento de Deus não obterá facilmente o perdão. Sim, meu filho, afirmo-te que não lhe será fácil obter perdão. Eu queria ler só mais um, que é o 8, que fala assim, mas eis que tu não podes esconder teus crimes de Deus, e a não ser que te arrependas, eles levantar-se-ão como um testemunho contra ti no último dia. E isso faz parte do plano de felicidade. Eu fiquei pensando, por que eles colocaram o tema de felicidade se a alma tá falando dessas coisas, né? Mas porque faz parte do plano Satanás tentar nos derrubar, tentar nos cegar, achando que a gente pode pecar no escuro, que nada vai acontecer, que não tem problema, né? E a gente até falou, né, sobre flertar com o pecado. A gente não tem que flertar com o pecado, não mandar uma mensagem, né? Se você é casado, alguém te mandou uma mensagem, né? Nem abre e deleta. Evitar coisas assim, porque a gente não pode esconder os crimes de Deus, né? O que adianta? Eu vou esconder o crime de alguém, dos meus pais, dos meus irmãos, mas perante, né? E a Alma está falando isso, agora é o tempo de você se arrepender, né? Que fala assim, a não ser que te arrependas, né? Vai levantar-se como um testemunho. Então, quando a gente, mais uma lição aqui, quando a gente se arrepende, aquele pecado vira um testemunho, né? Só o Senhor tem o poder de tornar o nosso pecado um testemunho, uma bênção, né? Um aprendizado. O que eu gosto muito desse tema do plano de salvação é que o plano de salvação ele é como se fosse uma crença básica nossa. Né? A gente aprendendo sobre o plano de salvação vai determinar, e a gente não só aprendendo, mas acreditando no plano de salvação, a gente vai determinar as nossas escolhas né, no futuro. E eu gosto que no livro do David Ridges, ele começa esse capítulo 39 falando sobre sistema de crença básica, que todo mundo tem. Por exemplo, na filosofia, né, a gente aprende, tem duas teorias o estado do homem quando ele nasce. Quando o homem nasce, ele nasce bom. Ou, quando o homem nasce, ele nasce mal. E daí, de acordo com o que você acredita, vai determinar todas as suas outras crenças a partir disso. Porque se o homem nasce bom, é o mundo, é a sociedade que corrompe o homem. Se o homem nasce mal, ele já é decaído e ele precisa se esforçar para se tornar bom, porque já é da natureza dele ser mal, né? Então, dependendo de qual que você acredita, eles não estão falando que um é certo e um é errado, é só, né, teorias, vai determinar todos as suas outras crenças e as suas ações. E ele fala assim que, por exemplo, uma crença básica dos lamanitas era que, né, Lamã e Lemuel, eles foram roubados e eles foram assim, Nefe maltratava eles. Então o povo estava sendo ensinado há muitos anos de que eles eram os coitadinhos da história, né? Eles foram injustiçados, vitimizados. Então, todas as escolhas deles foram feitas a partir dessa crença. Ou, por exemplo, ele dá outro exemplo dos filhos de Mosias, que eles acreditavam que os lamanitas eram filhos preciosos do Pai Celestial. Então, eles arriscaram tudo para poder ir lá e ensinar o evangelho para eles. E daí contraste, né? Contraste, pois é. Então, por isso que é importante a gente saber do plano de salvação, ou a gente estar enraizado na gente, sou um filho do Pai Celestial. Porque a gente sabendo disso vai determinar nossas escolhas. E eu gosto que ele fala um pouco sobre essas crenças que Corianton devia ter. Né? E ele lista que são 9, e daí ele dá as escrituras, né, que ele não fala exatamente com essas palavras aqui nas escrituras. O David Ridges, e ele fala assim que as crenças dele eu posso lidar com isso, tipo, eu posso fazer sozinho, sabe, qualquer coisa. Eu sei mais do que meus líderes. 3,
Às vezes, eu não preciso seguir as regras, compromissos ou convênios. Eu não preciso ser religioso o tempo todo. 4. Todo mundo está fazendo, então não pode ser tão ruim assim. 5. Talvez não há ressurreição ou vida após morte. Se esse for o caso, então não existe essa coisa de dia de julgamento ou accountability, prestação de contas. 6. Se Deus é tão misericordioso e gentil, então Ele vai nos dar mais ou coisas melhores do que a gente pode prover para nós mesmos. Iniquidade é felicidade. Eu não sou uma pessoa tão ruim. O que eu estou fazendo não é realmente uma coisa iníqua, eu só estou experimentando, ganhando experiências. E 9, Deus é justo e bom, então Ele não vai fazer uma coisa ruim com a gente ou comigo no dia do juízo. Né? Então, só da gente sabendo que esse era o tipo de crença que ele tinha, dá pra gente entender um pouquinho melhor do raciocínio que ele estava fazendo na cabeça. Pra ele não era tão ruim assim dar um beijinho na Isabel. É interessante que o exemplo que ele dá... É uma experimentação. O que ele dá de exemplo no 4, né, que fala que ela conquistou o coração de muitos. E aí o exemplo que ele dá dele, todo mundo tá fazendo. Então, Exato. por que... Então, se eu Só fizer, não é eu tão que tô. ruim. Então, é legal que ele mostra exatamente qual que é essa crença em cada um desses versículos, né? Gostei muito, né? Uma coisa só que eu ia aproveitar para falar, do 4 mesmo, é como o pai dele também volta ao foco dele. Tu deverias ter cuidado do ministério que te havia sido confiado. Se você não tivesse tirado o foco do que você tinha que estar fazendo, da sua missão, do seu propósito ali, porque também eu pensei outra coisa, não era fácil o que ele estava fazendo, né? E, obviamente, o inimigo ia, né, o adversário, ia usar de meios, né, para desviar a atenção dele, porque foi isso que aconteceu. Os Zoramitas também não quiseram ver alma por causa também do exemplo do filho dele. Então, tudo que pudesse perverter a pregação, né, do evangelho, ao arrependimento que levasse a Cristo, ia ser feito, sabe? O adversário ia fazer. E a gente vê como que Satanás ele ataca a juventude, né? E principalmente com o pecado sexual, porque é a idade da descoberta, a idade dos hormônios. E aí é exatamente isso, ele sabe, ele ataca. E para você ver como o mundo hoje né? A gente vê isso, o pecado sexual em novelas, a gente vê meninas jovens expondo o corpo, né? De um modo a mais do que deveria, né? Que pode, enfim... Objetificar elas mesmas, né? Isso, exato, objetificar, para elas se tornarem objeto sexual, exatamente. Né? Que profundo, Laís, gostei dessa palavra. O 5, o versículo 5 que fala, né, de essas coisas. Você não sabe que tudo isso é uma abominação à vista do Senhor? É legal que o David Ridges, do livro que a gente cita bastante, o nome do livro é o Livro de Mormon Feito Mais Fácil, por David Ridges. Não tem em português ainda, então a gente normalmente cita ele porque a gente aprende mais coisa daqui, né? Mas ele pega uma citação que a primeira presidência fez uma declaração que diz que a doutrina dessa igreja é que o pecado sexual, que seria a relação ilícita sexual do homem com a mulher, ou, né, de outros, enfim, qualquer ato sexual, está enormemente próximo ao matar, ao pecado de matar. O Senhor não deixou nenhuma distinção essencial entre fornicação, adultério, prostituição. Cada um deles entra dentro da mesma condenação. Então, assim, é um pouco grande essa declaração, mas quão importante, eu achei, assim, né, é tão forte que é onde Satanás está atacando constantemente. É muito, muito claro, assim, você liga a televisão, Netflix, qualquer canal de, sei lá, Prime, qualquer coisa de streaming, eles vão puxar por esse lado. Tem aqueles seriados que só aparecia gente pelada, nua, quando pornografia o tempo todo.
Por quê? Para deixar isso normal. É normal você ver, é normal você ter curiosidade, você, né? E assim, ele ataca os indivíduos e ele quer atacar as famílias. E as famílias começam por onde? Pelos jovens, né? Pelos jovens que podem começar a gerar famílias, né? As meninas que entram no período. Então, se ele consegue uma jovem engravidar ali, ele já vai destruir uma família que nem começou, né? E vai, né? Vai ser uma dificuldade para a jovem, né? A gente sabe que o pecado, o Senhor tá para resgatar todos os pecados, né? Inclusive até a própria Isabel, se ela se arrependesse, ele ia falar, vai-te, não peques mais, né? Mas o que a alma está querendo falar aqui é colocar essa consciência na cabeça do filho dele, né? E se limpando perante o Senhor, porque a gente tem essa responsabilidade com os filhos, né? Eu mesmo, na minha própria casa, né, com os meus filhos, já falei para os meus filhos, isso aqui, o Senhor não está contente com isso, isso precisa de um arrependimento, você precisa ter essa mudança. E às vezes é difícil, né, às vezes o processo, às vezes eles se envolvem com tais zoramitas, que a gente quer falar, e é exatamente isso, falar assim, olha, é o Senhor, né? A gente, como os pais, a gente precisa. Eles têm o livre-arbítrio deles e eu sempre me lembro muito disso, que eles são filhos do Senhor antes de meus. Antes de mim, antes de serem meus. Mas nós, como os pais, viemos com essa responsabilidade. Isso que é o plano de salvação também, né? O plano de felicidade. Porque a salvação, ela é individual, mas a gente sabe que a exaltação, o galardão é em família. Né? Então, por isso que eu acho que isso foi até chamado felicidade. Para a gente chegar nessa felicidade plena, a gente quer ver os nossos filhos bem, a gente quer ver eles no caminho certo. E o 6, né, ele fala, você já sabia de tudo isso, né? É ainda pior você pecar sabendo das coisas do Evangelho, né? Então é interessante porque uma vez que você já sabe, não tem como saber, né? Ele fala, pois eis que se negares o Espírito Santo uma vez que tenha estado em ti e tiveres consciência de que o negas, eis que isto é um pecado imperdoável. Né? Isso também já fica de doutrina pra gente, né? Para todos saberem que é um pecado imperdoável a gente tirar a vida de alguém, fazer essas atrocidades, né? No 9 ele fala, né? Que é um pai ensinando um filho novamente, né? Agora, meu filho, eu quisera que te arrependesses e abandonasses seus pecados, que não mais sucumbissem às concupiscências dos seus olhos, e que abandonasse todas essas coisas. Pois a não ser que assim procedas, de nenhum modo herdarás o reino de Deus. Lembra-te e decida-te a abandonar essas coisas. Eu achei lindo. Lembra disso e decida, né? Imagina ele falando, né? Filho, decide abandonar isso. Né? Abandonar o pecado. Eu acho legal que, assim, a gente está tendo como eu falo assim, uma lição como pais de como falar com os nossos filhos, né? Porque eu acho que a gente tende, às vezes, tentar querer explicar as coisas demais, falar assim, então, vamos ler esse artigo, na verdade a pornografia, diz aqui pela ciência que a pornografia é ruim, que 95% blá blá blá, e que sabe assim, tentar provar o porquê que pornografia é ruim, e aqui ele só está ensinando pura doutrina. Ele não está querendo provar por que é errado aos olhos do mundo, justificar, ele só tá, gente, é errado porque Deus falou, ponto, acabou, e daí ele ensina pura doutrina, né? Então é isso, eu como pai, tudo bem, agora meus filhos têm 5 e 4 anos, não estou ensinando sobre pornografia, quer dizer, talvez não seja... Não, algumas pessoas ensinam já a partir dessa idade. Hoje em dia, algumas coisinhas já dá pra, né? Mas assim, tá aí uma lição pra gente de que não adianta a gente querer usar outros meios de ensino do porquê que... a palavra às vezes de sabedoria... o Senhor é a melhor Você fonte, sabia né? que foi provado... o Senhor e o Evangelho e as Escrituras e a doutrina é a melhor fonte. Não tem... Ponto, acabou. E uma das coisas, assim, que o Espírito, ele vai nos guiar. Porque, às vezes, eu percebia que, às vezes, se eu ia falar alguma coisa com meu filho, ele já estava fechado, assim, não estava ouvindo, sabe? Então, assim, a gente precisa saber falar, como falar. E, naquele momento, o Espírito fala, agora não é o momento, não vai, né? Mostra o amor,
E aí a gente precisa de muita luz e entendimento do Senhor para poder ensinar, porque não é fácil, mas a gente precisa fazer. E ele falando, e aí eu gostei que ele continua os conselhos dele. Ele fala, não te deixe levar por coisas vãs ou insensatas, no 11. Não permitas que o diabo desvie novamente teu coração para ires atrás dessas iníquas meretrizes. Eis que, meu filho, quantas iniquidades trouxeste sobre os oramitas, pois quando viram teu procedimento não acreditaram em minhas palavras. Nossa, imagina que tristeza. Você está pregando para um povo que você está triste por eles, aí tudo isso é em vão porque um filho seu, né? Na verdade, a gente não pode assim, dizer que é em vão, porque vai que lá na frente um ou dois mudaram, né? Nunca é em vão. Mas ele falou que Mas afetou, assim, né? que não acreditaram, né? Afetou aquele povo, porque falou, nem seu próprio filho segue, então por que eu tenho que seguir, né? E que assim, acontece também, tem na igreja isso também, às vezes tem um líder e um filho que faz coisa errada, todo mundo sabe. Fala, então ele não é um bom pai, o que ele está fazendo aqui como líder? Mas não é assim, não é o pai que é responsável pelo pecado do filho, né? Todo mundo tem livre-arbítrio. E aqui ele está tentando deixar isso bem claro. Você sabia já, meu filho? Olha aqui, olha a palavra aqui. A gente foi para pregar e você desviou o olhar, né? Focou em outra coisa, tirou o foco, né? Eu gostei do 14 que ele fala, não busque as riquezas nem as coisas vãs deste mundo, pois eis que não podes carregá-las contigo. E isso é outra maneira que Satanás tenta, né? Além do pecado sexual, são as coisas vãs deste mundo, é a coisa que eu preciso ter, são os luxos, as coisas que às vezes a gente se endivida para comprar uma marca cara ou carregar o nome de alguém no pescoço que você nem sabe quem é, entende? Que é um prestígio do mundo. Então, isso é uma coisa que entre jovens tem bastante, né? A cultura tem. E claro, né? As pessoas que... Não estou julgando as pessoas que fizeram uma marca, super admiro, porque é muito sacrifício e esforço você fazer nome, né? seu nome no mercado, empregar pessoas, é muito legal. Mas que isso não seja não seja o seu foco, né? Que a gente possa sempre buscar o Senhor em primeiro lugar e passar isso para os nossos filhos. Né? Porque eles vão ver os amigos tendo umas coisas. Mas eu lembro que a gente aprende, né? Que a gente tem que ter o suficiente para as nossas necessidades, né? E que esse mundo não vai ser todo mundo rico, não vai dar para todo mundo, né? As diferenças vão existir, mas por isso que eu gostei que ele fala para ele isso no 17 e no 18, falando sobre esse plano de redenção, né? Porque ele sabia que essas coisas vão acontecer. Mas ele fala no 15 primeiro, né? E agora, meu filho, eu desejaria falar a respeito da vinda de Cristo. Eis que te digo que, sem dúvida alguma, ele vem para tirar os pecados do mundo. Ele vem proclamar boas novas de salvação a seu povo. Então, naquela época, Cristo ainda ia vir. Então, ele, como pai, ainda estava preparando ele. Falou, olha, todos esses pecados, ok, né? Agora, eu quero te falar que Cristo vai vir. E você precisa estar preparado para essa vinda. E ele vai proclamar a salvação. Aí ele fala assim, e agora, meu filho, este foi o ministério para o qual foste chamado. Ele lembra do propósito dele missionário, declarar essas boas novas a este povo, a fim de preparar-lhes a mente, ou melhor, para que a salvação lhes advenha, a fim de que preparem a mente de seus filhos para ouvirem a palavra na hora da sua vinda. E isso é legal também, né? Às vezes, como os pais, a gente fala, olha, filho, sua missão está chegando, você vai fazer os 18 anos. Né, o Senhor está voltando, Ele confia em ti para pregar o Evangelho, para fazer as coisas. E aí depois ele fala, né, agora eu também vou te acalmar um pouco quanto ao assunto, vai lá e pensa. Mas assim, não é uma alma tão preciosa para Deus como será na ocasião da sua vinda, né? Então, não é necessário que o plano de redenção seja dado a conhecer a este povo quanto a seus filhos. Não é tão fácil para o Senhor enviar seu anjo para proclamar essas boas novas a nós e a nossos filhos agora, quanto será depois de sua vinda? Então... que eu gosto dessa ênfase que ele dá, que ele fala assim, por que você precisa saber disso agora? Porque agora é a hora de mudar. Você não tem que esperar chegar um pouquinho mais perto, está chegando, acho que ele vem amanhã, então hoje eu me arrependo. Não, é agora a hora de mudar. O Senhor está preocupado com você desde sempre.
A tua alma é preciosa. E é aquilo, né, que nem a gente falou no episódio passado, de às vezes quanto mais longe a gente vai, mais difícil é de se arrepender. Não, e só concluindo então que ele realmente falou, né, desse plano de redenção, que Cristo ele vem para redimir. E que o que ele vai pregar, como, né, como no propósito dele como um missionário, ele precisa aplicar isso para ele agora. Né? E ele fala, não é fácil para o Senhor enviar os anjos deles para proclamar essas boas novas a nós agora, quanto mais será depois. Então ele precisa que os anjos dele proclamem essas boas novas hoje, que Cristo vem. Né? E como isso se aplica para nós hoje, né? Como é uma conversa de pai para filho, mas do Senhor para nós. O Senhor precisa que nós vamos proclamar esse evangelho, que a gente proclame esse plano de redenção, esse plano de felicidade. Tem um discurso nessa parte, desculpa, que eu acabei de lembrar. Tem um discurso nessa parte do Vem Segue-me que fala dignidade não significa perfeição, do brother Bradley Wilcox, que era, na época ele era o segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes. Eu não sei se ele ainda, não lembro. Eu acho que ele não é Não, mais. não é mais. Mas enfim, eu acho interessante que ele fala, ele começa falando, uma vez eu mandei uma mensagem de texto, mas falando com o meu celular, e eu falei o seguinte para os meus filhos: ei, você, para o meu filho, para minha filha e para o marido, para o genro, ei, vocês dois, amo demais vocês. E eles receberam: odeio vocês dois, devia amar vocês. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, quanto é fácil uma mensagem positiva e bem intencionada ser mal entendida, né? E aí é legal que, é interessante que lá no fim do discurso ele fala: algumas pessoas erroneamente acreditam que Deus esteja esperando para nos ajudar depois que nos arrependermos. Contudo, Deus afirma que Ele nos ajudará à medida que nos arrependermos. Sua graça está disponível para nós, não importa onde estejamos no caminho da obediência. O elder Dieter F. Uchtdorf disse: Deus não precisa de pessoas que sejam perfeitas, Ele busca aqueles que oferecem o coração e uma mente solícita, e Ele os tornará perfeitos em Cristo. Então, que essa mensagem seja clara, né? Que Ele não é depois que a gente se arrepende, sim à medida que a gente vai se arrependendo. Obrigada, Lê, foi muito bom esse... Desculpa, você ia começar... Não, imagina. Bom, vamos lá para o capítulo 40 agora, que ele está continuando, né, a falar com o filho dele, mas aí que o assunto muda um pouquinho. E ele está falando bastante sobre a ressurreição. E eu adoro esse capítulo, porque ele me mostra algumas coisas. Vamos ver se eu vou conseguir explicar para vocês. O meu sentimento do capítulo 40 é muito ligado à revelação pessoal e a profetas recebendo revelação e recebendo conhecimento. Ele começa falando que ele percebe, né, que tá na mente de Corianton, que ele está preocupado a respeito da ressurreição dos mortos, né? E daí ele fala assim no 3, eis que ele efetua a ressurreição dos mortos, eis porém, meu filho, que a ressurreição não é para já. Ora, revelo-te um mistério. Não obstante, há muitos mistérios que permanecem ocultos, que ninguém conhece, a não ser o próprio Deus. Mostro-te, porém, uma coisa que indaguei diligentemente a Deus para saber a respeito da ressurreição. Então, só aqui nesse versículo, algumas coisinhas, né? É um mistério que foi revelado e que há muitos mistérios que permanecem ocultos, que ninguém conhece, a não ser Deus. E ele, Alma, um profeta, falou que ele indagou, né? Ele procurou, ele perguntou, ele orou, ele estudou diligentemente para poder saber disso. E eu adoro isso, porque eu acho que às vezes a gente olha para o profeta
ou passados profetas e acha que, tipo assim, no dia que eles foram designados profetas, sei lá, como que, né, eles fazem uma bênção lá e falam assim, você agora é o profeta, vem uma luz, ele tem uma visão e ele conhece agora todos os mistérios de Deus, né? E não é bem assim. E fica aparecendo um anjo o tempo todo falando. Exatamente. Ele nem precisa perguntar, né? Só vem um anjo e fala assim, ó, muda aqui, agora faz o vem e segue-me, tá? Porque o vem e segue-me deve ser feito assim, 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 assado e pronto, acabou. E não é assim pra gente, não é assim pro profeta. Claramente aqui nas escrituras pro próprio Alma não foi assim. Ele teve que perguntar inúmeras vezes. E nesse capítulo a gente vê que mesmo perguntando inúmeras vezes, Alma não recebeu todo o mistério, tá? Vamos ler aqui no 4. Eis que há uma hora designada em que todos se levantarão dentre os mortos. E quando chegará essa hora, ninguém sabe. Deus, porém, sabe a hora que está designada. E tem outra escritura que fala que até Cristo não sabe. Até Cristo não sabe. Deus. Exatamente. Eu vi uma coisa interessante, né, de uma pessoa que não é membro. Ele falou assim, você já parou porque Cristo não sabe quando ele vem? Eu pensei assim, nunca parei para pensar por que ele não sabe. E aí ele apontou assim, como ele nos ama tanto, né, ele é o nosso mediador, ele vai querer dar não sei se fala isso. Interceder de alguma forma, né? Talvez ele vai querer fazer alguma coisa. É interessante pensar dessa forma. Mas né? sim, tipo, talvez... Acho que vamos dar só mais um minutinho, que eu tô vendo que ali a Ana precisa de mais um minuto. Ele ia querer talvez mudar. Não sei. Não sei. Interessante, ser, né? Ficou uma forma. pergunta para pensar. Mas vamos continuar no 5, ó. E se haverá uma primeira hora, uma segunda hora, uma terceira hora em que os homens ressuscitem dos mortos, não importa, pois Deus sabe todas essas coisas, e o que me basta saber é o seguinte, que há uma hora designada em que todos se levantarão dentre os mortos. Aí a gente vê aqui que o conhecimento de Alma parou aqui, a respeito da ressurreição. Ele falou assim, se vai ter uma primeira, segunda, terceira ressurreição, não importa, só sei que vai ter uma hora designada. E através de revelação moderna, hoje a gente tem um pouquinho mais de conhecimento do que Alma está falando aqui. Se a gente for para Doutrina e Convênios, a gente sabe que tem pelo menos 5 ressurreições. Primeiro, a ressurreição das pessoas retos, né? As pessoas que vão herdar o reino celestial, né? Que daí isso se encontra em Doutrina e Convênios 133, 54 a 52. E essa primeira ressurreição, foi a ressurreição dos retos no mesmo tempo que a ressurreição de Jesus Cristo, tá? 2. A ressurreição dos retos na segunda vinda. Doutrina e Convênios 88, 97, 98. 3. A ressurreição terrestrial. Não, peraí. A ressurreição de qualidade terrestrial das pessoas próximos do começo do milênio. Doutrina e Convênios 88, 99. 4. A ressurreição de qualidade celestial, que é no final do milênio, Doutrina e Convênios 88, 100 a 101. E 5, a ressurreição daqueles que foram nascidos na terra e daí depois se tornaram filhos da perdição. E no final do milênio, que essa ressurreição vai ser no final do milênio, depois, tipo, a última ressurreição. Tá? Doutrina e Convênios 88, 102. E também um pouquinho mais foi revelado, por exemplo, que Pedro, Tiago e Moroni já foram ressuscitados, né? E que vai ter uma ressurreição contínua durante o milênio. E isso está em Doutrina e Convênios 101, 31. 101, 31. Né? Então, eu adorei isso, porque é muito... A gente acha assim que, tipo, tudo que está escrito aqui é só isso que a gente precisa saber.
Não precisa mais do que o livro de Mórmon. Ou, por exemplo, não precisa mais do que a Bíblia. A gente vê claramente que a gente precisa, sim, do livro de Mórmon depois da Bíblia. E a gente vê que claramente a gente precisa aqui de Doutrina e Convênios depois do livro de Mórmon. Porque a revelação, ela é contínua, né? A igreja, ela está sendo restaurada. Podemos sempre perguntar para o Senhor, podemos sempre receber revelações a mais. Se ele não tivesse perguntado para o Senhor sobre essas coisas, ele não saberia que ele não chegaria até o versículo 5, né? E aí, se Joseph Smith não tivesse lido na hora que ele estava traduzindo, peraí, eu quero entender melhor sobre esses reinos de glória, eu quero entender melhor sobre a ressurreição. Se ele não tivesse perguntado, ele também não receberia essa revelação, né? E aí, por aí vai. E aí a gente continua crescendo em entendimento, porque até assim, eu imagino que para Joseph Smith, ok, isso para mim já me basta saber. Aí, quem sabe, o presidente Nelson, profeta, não pergunta um pouquinho a mais. Então, peraí, na primeira ressurreição me explica um pouco mais. E a segunda, me explica um pouco mais. E a gente vai aprender ainda mais coisa no futuro, né? Então, a revelação é contínua. A gente só vai saber se a gente perguntar para o Senhor. Tem muitas coisas para saber ainda, né? Muitas coisas que o Senhor pode nos ser revelado. Então, e pode ser revelado para cada um de nós também. Exatamente, não precisa ser só um profeta, Exato, né? a gente pode estudar e buscar. E acho que se for pertinente, né, também o Senhor vai falar. Porque acho que, né, se for pertinente. Às vezes são coisas que já estão escritas, já foram estudadas. É verdade. E que a gente só não tem o conhecimento Aonde, ou o né? entendimento, ou a compreensão para entender. Verdade. Será que faz sentido? Faz. Mas quanto mais elevados espiritualmente estamos, quanto mais lemos as Escrituras, nosso espírito se apega ao Espírito de Deus. É verdade. E a gente tem melhor compreensão daquilo que a gente está lendo. E a gente também tem que tomar cuidado que Satanás, ele ainda tenta entrar nessas pesquisas, como ele fez com o próprio Joseph, né? Com David Whitmer, que perdeu as páginas. Então, Satanás sempre tenta ainda, né? E ele tem atacado muitos membros da igreja, né? Por causa disso, que as pessoas vão perguntar ou pensam que é isso, que é isso. Eu já ouvi dizer assim, muitas pessoas, mas Deus não faz acepção de pessoas, por que vai colocá-los em reinos diferentes? E aí começa... E aí eu quando me foi perguntado isso, eu falei assim, mas Deus é um Deus justo. Ele é um Deus perfeito, ele precisa ser justo comigo. Se eu estou obedecendo tal mandamento, ele precisa ser justo. Por que a gente veio para a Terra? Exato, né? É a mesma coisa dos filhos, né? Por que o que planta vai colher. O que não planta, né? Vai precisar da colheita do outro. Cristo veio para isso. Então, por isso que a gente tem que usar esse arrependimento né? O plano de expiação hoje para tirar esse tempo que a gente não colheu. Sim. E é importante a gente sempre ter como base as Escrituras, né? Porque às vezes tem coisas na internet que a gente vai achar que vai ter 1000 teorias, né? Mas quando elas não estão fundamentadas nas Escrituras, dá pra gente duvidar. E tudo bem duvidar. Só que a gente tem que orar, a gente tem que sentir pelo Senhor. E tem que confiar nas fontes corretas. A gente tem que estar com o Espírito, né? Tem que estar com o Espírito O Espírito Santo, ele vai guiar. Se você está com o coração aberto. Eu acho que a pergunta, ela é saudável, né? A partir do momento que você aprende e sente pelo Espírito, a dúvida daquilo é um pouco perigoso e a gente tem que pedir ajuda para o Senhor. Mas perguntar, a gente vai perguntar e receber as respostas, né? Eu quero passar só para terminar, eu não quero entrar muito a fundo no assunto de ressurreição, porque eu acho que seria pertinente... Ou tem? Alguém vai falar sobre ressurreição? Eu vou falar sobre o que vai acontecer depois de eu morrer, mas vou só passar. Mas eu acho pertinente como fala? Essa lição de revelação. Essa lição que eu quero falar mais com vocês. E eu gosto no versículo 20, ele ainda está falando de ressurreição, né? E ele fala assim, ó, ora, meu filho, não afirmo que a ressurreição deles, né? Ele está falando das pessoas, acho que vamos começar no 19 para ter um pouquinho mais ou do 18, só para a gente ter mais contexto. Eita, calma. Ele fala, eis que te digo não. Peraí. Ele está falando da primeira ressurreição, tá?
a reunião da alma e do corpo daqueles que existiram desde os dias de Adão até a ressurreição de Cristo. Olha, não digo que a alma e o corpo daqueles que foram mencionados, tanto iníquos como justos, serão todos reunidos de uma vez. Basta-me dizer que todos se levantarão, ou em outras palavras, sua ressurreição dar-se-á antes da ressurreição daqueles que morrerem depois da ressurreição de Cristo. Então aqui ele já estava tendo uma ideia que houveriam várias ressurreições, ele só não sabia exatamente qual ordem, né? E daí no 20 ele fala, ora meu filho, não afirmo que a ressurreição deles ocorra na ressurreição de Cristo, mas eis que esta é a minha opinião, que a alma e o corpo dos justos serão reunidos na ocasião da ressurreição de Cristo e sua ascensão ao céu. E eu adorei que ele fala na minha opinião, né? Que não está errada a opinião dele, porque houve pessoas que foram ressuscitadas. Houve pessoas que foram ressuscitadas quando Cristo foi ressuscitado, mas há muito mais do que isso, né? Então, na opinião dele, naquela época, era isso que significava ressurreição para ele, né? Mas que é muito, muito mais. Eu acho que ali ele entendeu o que é a ressurreição em si, né? Que é aqui no 23, não sei se você quer... Pode? A alma será restituída ao corpo e o corpo à alma, sim. Todo membro e junta serão restituídos ao seu corpo, sim. Nem mesmo um fio de cabelo da cabeça será perdido, mas todas as coisas serão restauradas na sua própria e perfeita estrutura. Eu adoro essa escritura, eu lembro muito do meu sogro que fala dessa escritura, que todos os cabelos dele voltarão. Mas essa é a restauração que foi anunciada pela boca dos profetas, né? Ele tá falando, eu acho que é tão interessante que ele vai de acordo com o que ele sabe que é preciso que Corianton entenda e saiba e tenha essa conversão do evangelho e da doutrina, né? Que é muito mais profunda. Não é só... Não pegue, deixa você entender. Entenda que o arrependimento, que o julgamento, né? Enfim, como é importante... Bom, obviamente a gente sabe que a ressurreição vai acontecer para todo mundo, né? Mesmo... Mas é que interessante que ele está ensinando... Nossa, eu fiquei pensando, né? Novamente, a gente está desde semana passada falando sobre isso como pais. Como a gente tem que ter o conhecimento, como a gente tem que estudar, né? Como eu tenho que estudar mais, tem que saber, assim, na ponta da língua, explicar para o meu filho. Mas filho, ó, é assim que acontece, né? Aqui, ó, na escritura tal, tô pensando nisso, sabe? Como ele sabe, porque ele falou que foi anunciada pela boca dos profetas. Então, ele sabia, ele tinha o conhecimento, né? Isso sempre vem à cabeça, quão importante a gente ter esse conhecimento. O próprio Cristo, né? Afasta-te, Satanás, pois está escrito, Cristo falou para Satanás, né? Por quê? Porque ele estudava as escrituras. Enfim, como é importante, novamente, que ele falou. E que bênção que a gente tem essas escrituras e esses conhecimentos aqui, né? A doutrina. E eu acho, é incrível que cada capítulo desse estudo todo complementa muito o último, assim, né? Ele tá acrescentando, É tipo um quiasma, é isso que você falou? Mas não é bem isso, né? O quiasma, ele vai e volta a mesma ideia. Vai e volta, Ah, tá. Mas ao mesmo tempo ele tá inserido em várias partes. Que uma coisa vai levando a outra, assim, Isso. E aí é legal que ele fala ali, ele começa ali então no 39, ele fala, olha, esse é o pecado, não faça isso. Por que eu não quero que você faça isso? Porque tem o plano da redenção, todo mundo vai ressuscitar. E por quê? Aí agora a gente fala sobre a redenção. Por que a redenção é importante? Na verdade, no 41 a gente fala um pouquinho mais sobre o que vai acontecer depois de morrer, né? Essa ressurreição. Mas antes de entrar no 41, no 40:26, eu gosto que ele deixa bem explicado para o filho dele. Mas eis que uma horrível morte sobrevém aos iníquos, pois morrem quanto às coisas pertinentes à retidão, porque eles são impuros e nenhuma coisa impura pode herdar o reino de Deus. Herdar o reino de Deus. São, porém, expulsos e designados a partilhar dos frutos de seus labores ou de suas obras, que foram más, e eles bebem os resíduos de uma taça amarga. Então, o que a gente faz aqui na Terra é o que a gente vai receber no mundo vindouro, exatamente. É o conceito de plantar e colher, né? E Exatamente. o Senhor deu vários conceitos nessa vida para a gente aprender que vai ter na eternidade. E a plantação e a colheita é batata, né? É uma delas.
Melhor comentário de 2024. Então, lá no 41, ele fala sobre essa ressurreição. E aí, eu vou ler para vocês o 2. Digo-te, meu filho, que o plano de restauração é imprescindível à justiça de Deus, pois é necessário que todas as coisas sejam restauradas em sua própria ordem. Eis que é imprescindível e justo, de acordo com o poder e a ressurreição de Cristo, que a alma do homem seja restituída a seu corpo e que ao corpo sejam restituídas todas as suas partes. No fim do 3. E se suas obras forem boas nesta vida e se os desejos de seu coração forem bons, que sejam também no último dia restituídos ao que é bom. Então, o julgamento, a justiça, o julgamento, tudo isso é imprescindível. Então, eu acho legal que é ótimo para a gente que está estudando saber o porquê, todo o plano da redenção está ali, todo o plano de salvação está aqui escrito. E o quão era importante a alma deixar isso para o seu filho, né? E no 4 ele fala, se suas obras são más, ser-lhes-ão restituídas para o mal. Portanto, todas as coisas serão restauradas em sua própria ordem, cada coisa na sua estrutura natural. Mortalidade elevada à imortalidade, corrupção à incorrupção, levantados da tumba para a felicidade infinita, a fim de herdarem o reino de Deus, ou para a miséria eterna, a fim de herdarem o reino do diabo, um de um lado, o outro de outro. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é a diferença de restituição e restauração? Eu sei. Restauração. Penso quando as pessoas vão restaurar uma cadeira velha do século XV. Restauração. O que restaurar essa restauração? A restauração significa que a cadeira tá lá velha, caindo aos pedaços. Dom Pedro II sentou na cadeira, mas a gente quer restaurar essa cadeira para as pessoas ainda, sei lá. Então eles vão lá, passam por um processo bem delicado, tiram a camada de tinta, sei lá, mexem uns negócios ali. E daí a cadeira, eles tipo reformam. Não reformam, mas tipo, mas a palavra não é reformar. É que é parte, né? Mas eles, é restaurar mesmo. Eles restauram, tá perfeito. Você não vê diferença nenhuma da pintura lá que Dom Pedro II tava lá naquela cadeira e a cadeira aqui na tua frente. É igual a cadeira. Eles completamente restauraram a cadeira. Por que foi necessário restaurar uma cadeira? Porque ela estava em estado decaído. Por que ela chegou nesse ponto? Ela passou por quanto tempo, certo? Muito tempo. Muito tempo. Então, muito uso, desgaste. O tempo exigiu que ela fosse restaurada, Certo. para que continuasse tendo a sua utilidade. E se ela fosse restituída? Restituída, neste caso... A restituição... Vocês estão vendo aqui em tempo real, a gente Nossa tentando... sofrência. A restituir é você voltar ao processo original. Então, a cadeira ela vai ser como Dom Pedro I era. Como ele sentou na primeira vez. Entende? A cadeira vai se voltar. Por isso que fala aqui no 23 que a alma será restituída ao corpo. Vai ser como que era antes. Entendeu? Não, o evangelho 40, 23. o evangelho precisou ser restaurado porque foi perdido partes. E precisava, a humanidade está em constante mudança. E ainda não está completo. Ele não foi restituído. Mas ele não foi restituído 100%, porque ele ainda está em processo de revelação. Essa restituição vai vir com a segunda vinda de Cristo, né? Nossa, ou até Carol, um pouco deu antes. até Tá batata hoje, Tá né? batata. Gente! Então, é muito interessante a gente, quando a gente estudar isso aqui, pensar na restituição e na restauração. Né? Como Cristo ele tem o poder de restituir tudo, por isso que o nosso pecado ele pode ser restituído. Ele pode, né, como se nunca acontecesse. Então, Exato. é muito legal, é o poder do Senhor. Sim, eu tava pensando que aquele fio de cabelo X do meu sogro vai voltar aquele mesmo X. Não é que vai ser implantado outro. Tipo, é aquele lá que vai voltar.
Legal. E aí ele fala, né? E aí sobre restaurar, não sei se você já vai pro 10. Eu vou pro 10, exatamente. Então vamos lá, Ele- sobre restaurar. Não penses que por ter sido falado acerca da restauração, serás restituído do pecado para a felicidade. Eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. Por isso que as pessoas precisam passar por um processo. Porque não vai ser restituído. A gente, claro, falei que ia ser restituído porque Cristo vai, mas vai ter um processo, né? E eu acho interessante a gente falar também que, assim, por mais que a gente passe por esse processo de arrependimento, né, de restauração de bênçãos, há certas coisas que nunca vão ser as mesmas. Coisas que a gente não pode mudar por consequência dos nossos pecados, né? Eu sei que a gente está falando do futuro, né? Mas eu penso muito assim na restauração de bênçãos, do arrependimento, que é só você se arrepender que tá tudo bem. A vida não é restituída só porque você se arrependeu. Famílias ainda são quebradas. Pessoas ainda sofrem com as consequências dos nossos. Eu posso ter, sei lá, bebido, entrei no carro, tava bêbada, acabei sem querer atropelando alguém. Me arrependi, fui pra cadeia, fiz tudo, mas não há restituição completa nesse caso. Porque a vida da pessoa que você tirou foi tirada, né? Então a importância da gente realmente ter ciência disso. A pessoa pode completamente se arrepender, mas as consequências a gente, infelizmente, nessa vida, a gente tem que arcar com elas. E aí, para continuar no 13, ele fala um pouco também sobre sobre a definição da palavra restauração, né? Que ele, na verdade, no 12 ele pergunta: eis que o significado da palavra restauração é tirar uma coisa do estado natural e colocá-la em um estado antinatural ou colocá-la em um estado oposto à sua natureza? Ó, meu filho, não é esse o caso. Mas o significado da palavra restauração é restituir o mal ao mal, ou o carnal ao carnal, ou o diabólico ao diabólico, o bom ao que é bom, o reto ao que é reto, o justo ao que é justo, o misericordioso ao que é misericordioso. E depois que a explicação da Carol, que a Carol deu, aí eu acho que ficou ainda mais claro isso, né? Aí, só para continuar esses últimos 2 versículos: portanto, meu filho, sê misericordioso para com teus irmãos, age com justiça, julga com retidão, e pratica o bem continuamente. Que receita, né? E se fizeres todas essas coisas, receberás teu galardão. Sim, a misericórdia ser-te-á restituída novamente. A justiça ser-te-á restituída novamente. Um julgamento justo ser-te-á restituído novamente. E novamente serás recompensado com o bem. Porque o de ti sair, a ti retornarás e será restaurado. Portanto, a palavra restauração condena o pecador mais plenamente e em nada o justifica. Não, adorei esse 12 e 13, que ele tá falando do estado natural. Se a restauração significa a gente voltar ao estado natural, qual que é o seu estado natural? Letícia, você é diabólica? Espero que não. Não. Você é carnal? Não. Você é boa? Não responde Você nada. sabe? Então, assim, eu acho que é por isso que a gente os líderes dão tanta ênfase na gente se arrepender e a gente mudar agora. Essa é a vida, né? Essa é a hora pra gente... Essa é a hora. Porque quando a gente for ressuscitar, a gente vai... Qual que é o nosso estado normal da gente? O nosso normal é mentir? Então, a gente ressurreto vai continuar mentindo. O nosso estado natural é ser grato? Então, a gente vai continuar. Vai ser a mesma coisa. E se a gente também se lembrar qual que é o nosso estado natural, que todos nós nascemos com essa divindade do Senhor, vai nos ajudar a sobrepujar o pecado. Sim, verdade. Né? A gente fala assim, o meu lado tal quer que eu quer que eu fale mais mentira, mas caramba, eu não sou sou filha de Deus. Eu não posso mais, eu tenho que deixar de fazer esse pecado, né? E aí a gente volta ao estado que a gente vê, que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para sermos felizes. E aqui ele fala, a iniquidade nunca foi felicidade. E nunca vai ser. O pecado, ele traz a gente a miséria, né? Ao fogo do enxofre, é tudo ruim, não é mesmo? E aí ele continua no 42, porque puxando isso, Coriantum não estava entendendo o porquê que precisa
as pessoas precisam se arrepender, né? E aí ele fala assim, acho tão legal a abordagem dele com o filho dele. Eu fiquei imaginando como eu teria falado com o meu filho. Olha só, ele fala, e agora, meu filho? Eu percebo que existe algo mais que te preocupa e que não podes compreender relativo à justiça de Deus na punição do pecador. Pois tentas acreditar que é injustiça ser o pecador entregue a um estado de miséria. Então ele não achava que era justo o pecador receber as consequências, como a Ana falou. E olha como é que ele fala com o filho dele. Achei sensacional, uma super lição para mim aqui. Porque eu teria apontado o dedo e falado assim, filho, peraí, você nada a ver, deixa eu te explicar um negocinho aqui. De novo, eu tenho que explicar mais uma vez pra você. E ele com Deu maior quase amor 4 aqui. capítulos aqui falando com ele, né? Complicado. Mas é isso, cada filho é muito pessoal, né? Para um precisou menos, outros mais. Por isso que a gente precisa do Espírito para ensinar todas as coisas. Uhum. E aí no 2 ele fala, agora meu filho, eis que te explicarei isto. Então ele fala, ele vai explicar sobre Adão e Eva, que foram expulsos, que eles se tornaram mortais, né? E essa era a consequência do que havia sido feito. 4. E assim vemos que foi concedido um tempo ao homem para que se arrependesse, sim, um período probatório. Um tempo para arrepender-se e servir a Deus. Vocês estavam falando isso, né? Que esse é o tempo de se arrepender, esse é o tempo de se preparar, né? E ter as nossas próprias experiências. Pois eis que se Adão houvesse estendido imediatamente a mão e comido da árvore da vida, teria vivido eternamente, de acordo com a palavra de Deus. Não tendo tempo para o arrependimento, sim. E também a palavra de Deus teria sido vã e estaria frustrado o grande plano de salvação. Eis, porém, foi determinado que o homem morresse. Portanto, como eles foram afastados da árvore da vida, seriam afastados da face da terra, e o homem tornou-se perdido para sempre, tornou-se um homem decaído. Achei muito legal que, novamente, o profeta, o pai, ele explicou aqui o motivo do plano de salvação, o motivo pelo qual Adão e Eva caíram, explicou o que teria acontecido. Eu acho que isso abre, com certeza deve ter aberto a mente de Corionton, tanto, fico pensando nos nossos filhos, a gente explicar isso para eles. Hoje no mundo, será que as pessoas têm conversado sobre Adão e Eva? Estamos aqui por causa de Eva, né? Olha, morremos, o peixe morre pela boca, né? Assim, Eva vai pela fruta. Assim, o pessoal fala tão... Não é verdade. Você nunca tinha ouvido. Assim, Esse episódio tá cheio de batata, de cheio peixe de- com pela... Que é isso? né? Cheio de figuras de linguagem. Mas acho que as pessoas estão tão na superfície, e tudo bem, por isso que as escrituras estão aqui, pra gente aprender, né, realmente. E aí ele vai continuar. Vamos continuando, ele vai explicando. No 10, portanto, como se haviam tornado carnais, sensuais e diabólicos por natureza, este estado probatório tornou-se para eles um estado de preparação, tornou-se um estado preparatório. E agora, lembra-te, meu filho, de que se não fosse pelo plano de redenção, deixando-o de lado, assim que eles morressem, sua alma se tornaria miserável, sendo afastada da presença do Senhor. Então, aí ele vai começar a explicar que aí eles estão num estado carnal e que como que eles poderiam receber a redenção. Legal que ele ficou respondendo essas perguntas da alma, né? Isso. Falou assim, isso aqui direciona o caminho de todos os filhos dos homens. É um mapinha de... E olha assim, ele falou, olha filho, você errou, mas assim, a gente vai ressuscitar, tem a redenção, vai vir o Cristo, ele vai pagar pelos nossos pecados, né? Todo mundo vai ressuscitar. Mas te lembra que lá, começou lá com Eva, com Adão, né? E aí ele deu uma pincelada no plano, assim, de felicidade, assim, maravilhosamente bem. Então, vamos ler, Ana, você lê pra gente o 13? Portanto, de acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado senão em face do arrependimento dos homens neste estado probatório, sim neste estado preparatório, porque a não ser nessas condições, a misericórdia não teria efeito, pois destruiria a obra da justiça. Ora, a obra da justiça não poderia ser destruída. Se o fosse, Deus deixaria de ser Deus. Então, aqui ele está explicando a questão da justiça e da misericórdia, que era isso que Corionton estava com dúvida. E no Vem Segue me mostra um vídeo bem legal sobre um homem que queria muito fazer uma compra e ele não tinha esse dinheiro. Então ele pediu para um credor.
E o credor fez os termos, né, do contrato e deu tempo para ele, escreveu lá no contrato que ele teria que pagar de volta, né, para ele ter aquilo que ele tanto queria. Então esse homem, ele assinou, né, o contrato, ele comprou lá o que ele queria, que era uma casa, uma terra, enfim. E ele estava feliz e passou o tempo e até mostra os vizinhos chamando ele para sair fazer outras coisas. Ele estava lá lavrando e ele parou de fazer o que ele tinha que fazer, entrou, foi, fez e foi chegando, né? E no começo parecia tão distante a data para ele pagar aquela dívida, né? Mas foi chegando o tempo e ele levou tudo que ele tinha, né? Chegou o tempo, o contrato venceu, ele levou e pagou, mas não era o suficiente, a dívida não era, faltava muito mais. E o credor falou, bom, aqui nos termos do contrato, você vai ter que ser preso, eu vou tomar todos os seus bens, né? E você vai ser preso, vai cumprir uma pena, né? Prisão. E então um amigo dele vem e paga essa dívida para ele. E fala para o credor, bom, aqui tá o dinheiro, leva toda a bolsa do dinheiro, fala, então aqui tá restituído aqui, né? Tá pago tudo, vai ficar tudo como tá, ele vai continuar com os bens dele e tá tudo certo. E ele fica muito emocionado, né? E no vídeo mostra que é Cristo, né? Esse nosso amigo, ele quem pagou, ele é o mediador, o grande mediador, né? Porque existe a misericórdia e a justiça. É por isso, na justiça não tinha como, ele tinha que pagar. Se ninguém pagasse por ele, esquece. A justiça precisava ser feita e iria para a prisão. Mas veio a misericórdia, veio o Senhor, né? E o Senhor entra no meio, nosso grande mediador, nosso Salvador. Ele pagou por nós a nossa dívida eterna, porque a gente nunca ia conseguir pagar por nós mesmos, né? E eu com certeza, eu estou explicando aqui, mas as escrituras estão explicando muito melhor que eu, com certeza. Mas só porque eu queria falar desse videozinho tão bonitinho que mostrou, né? Ilustrou isso, que ele vem, ele paga, ele pede, só que nós, olha, eu tenho o caminho, ele fala. Eu tenho o caminho, eu só peço que você siga esse caminho. Né? Então, é isso que Cristo quer de nós. E aí ele fala o seguinte, no 16, ora, o arrependimento não poderia ser concedido aos homens se não houvesse um castigo tão eterno como a vida da alma, estabelecido em oposição ao plano de felicidade, também tão eterno como a vida da alma. Ora, como poderia um homem arrepender-se se não houvesse pecado? Como poderia ele pecar se não houvesse lei? E como poderia haver lei a não ser que houvesse castigo? Carol, você pode ler o 18 pra gente? Ora, um castigo foi fixado e foi dada uma lei que trouxe o remorso de consciência ao homem. Uhum. Beleza, pode continuar no 19? Ora, se não tivesse sido dada uma lei que se um homem assassinasse deveria morrer, teria ele medo de morrer se assassinasse? E também, se não tivesse sido dada lei alguma contra o pecado, os homens não teriam medo de pecar. E se não tivesse sido dada a lei, que poderia a justiça ou mesmo a misericórdia fazer se os homens pecassem, uma vez que não teriam direito sobre a criatura? Mas foi dada uma lei, fixado um castigo e concedido um arrependimento. Arrependimento esse que é reclamado pela misericórdia. Do contrário, a justiça reclama a criatura e executa a lei, e a lei inflige o castigo. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas, e Deus deixaria de ser Deus. Carol, lê pra gente o 23 e a Lê lê o 24. Deus, porém, não deixa de ser Deus, e a misericórdia reclama o penitente. E a misericórdia advém em virtude da expiação. E a expiação efetua a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos devolve aos homens a presença de Deus. E assim são restituídos à sua presença para serem julgados de acordo com suas obras, segundo a lei e a justiça. Pois eis que a justiça exerce todos os seus direitos e a misericórdia também reclama tudo quanto lhe pertence. E assim, ninguém, a não ser o verdadeiro penitente, é salvo. No 26, e assim Deus realiza seus grandes e eternos propósitos que foram preparados desde a fundação do mundo. E assim ocorre a salvação e a redenção dos homens e também sua destruição e miséria. Então, enfim, ele explica tudo isso, né, pro filho dele. E no final, Ana, você lê pra gente o 30? Ó meu filho, desejo que não negues mais a justiça de Deus. Não procures, mesmo nas mínimas coisas, desculpar-te de teus pecados, negando a justiça de Deus. Mas deixa que a justiça de Deus e sua misericórdia e sua longanimidade governem plenamente teu coração e deixe que te humilhem até o pó. E depois ele fala só, segue filho, vai pregar,
né? É chamado por Deus. E Ele lembrou qual que é o propósito dele. Exato. Depois de todo esse plano, agora vai e segue, vai pregar a palavra. Eu acho legal que ele fala, tudo isso eu te ensinei, mas não se preocupa com isso, preocupa com o teu pecado para que você se arrependa. Então vá, meio que, né, vai, não peques mais e pregue a palavra de Deus, né? Eu gostaria só de ler o 27 para a gente terminar esse estudo maravilhoso que ele fala, portanto, ó meu filho, todo aquele que quiser vir, poderá vir e beber livremente das águas da vida. E aquele que não quiser vir, não será obrigado a vir, mas no último dia ser-lhe-á restituído de acordo com as suas ações. Se desejou praticar o mal e não se arrependeu durante seus dias, eis que receberá o mal de acordo com a restauração de Deus. Então, que fica essa mensagem para vocês hoje. Eu acho que esse estudo foi bem completo. Se você tem alguma dúvida em relação à restauração, à redenção, ao plano de felicidade, está aqui nesses capítulos de alma, para você poder explicar para os seus filhos, para os seus familiares, ou até para você entender um pouquinho melhor. Espero que a gente tenha clarificado algumas coisas, e se não, deixa seu comentário lá, podendo ensinar para a gente também. Então é isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.